Hoje nossa reflexão vai nos falar sobre o amor que flui, o amor transbordante. Aquele sentimento, aquele amor que realmente tem aquele que é verdadeiramente o discípulo de Cristo. Faz o que o Senhor, seu Senhor, faz também. A nossa leitura hoje é 1 João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Veja bem o versículo final que diz: ninguém jamais viu a Deus. Também diz: se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós não podemos ver Deus, porque se víssemos Deus nós morreríamos, porque somos pecadores. Mas o versículo que diz: Deus, se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isso, irmãos, já é o suficiente para nós sermos felizes e vivermos contentes, porque sabemos que Deus habita em nosso meio. Essa semana que nós estamos vivendo, a Semana Santa, amanhã o feriado de semanas de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, o sofrimento que Jesus viveu durante todo esse dia, a chegar à sua morte, e depois veio a ressurreição no domingo. Então nós paramos um pouquinho para pensar nesse dia, nessa sexta-feira. Por que aconteceu tudo isso? Por que todo esse sofrimento, toda essa dor? A nossa mensagem hoje: amor. É o amor transbordante. Esse amor que foi trazido por Jesus a nós, que foi revelado naquela cruz, não é um amor que tem que ser abafado e ficar só naquele momento, somente nessa sexta-feira, somente nesses dias que estamos vivendo hoje. Mas ele deve fluir, ele deve transbordar, para que outras pessoas sejam também contagiadas por esse amor. Uma dúvida que muitas vezes surge nas igrejas é: quem é verdadeiramente cristão? Há muitos cristãos espalhados por aí, pessoas que se dizem crentes, mas se vestem até decentemente, falam até diferente, não vão em todos os lugares, ficam isolados em alguns pontos. Mas essa é a característica do verdadeiro cristão? Será se a Bíblia diz que essa é a característica do verdadeiro cristão? Nós devemos lembrar que os fariseus da época de Jesus tinham suas vestimentas exuberantes, grandes, toda muita pompa, com muita exigência, muitos detalhes. Tinha todo um procedimento a se fazer, até para comer, para se portar em algum local, mas foi condenado por Jesus devido às suas práticas, os seus exemplos ruins. Será se muitas pessoas hoje estão vivendo esse mesmo legalismo lá do passado e esquecendo o que é realmente importante, o que realmente Jesus veio fazer aqui? Ele veio nos ensinar a amar e a transbordar esse amor. Cristão é quem conhece pessoalmente Jesus Cristo como aquele que o reconciliou com Deus.
Mas como identificar alguém assim? João, o apóstolo, responde essa pergunta quando ele diz: para ele, quem ama conhece a Deus. Conta-se que, por ocasião de um grande terremoto, os socorristas chegaram a uma pequena fazenda onde viram um quadro, Vivia uma senhora e o seu bebê, e lá eles viram um quadro em que, de inigualável prova de amor, o que aconteceu naquele momento. A terra se abria e engolia uma senhora e o seu filhinho de alguns meses de idade. Essa senhora manteve a mão agarrada numa borda da abertura, enquanto a outra mão sustentava seu filhinho fora da terra. Aquela senhora morreu, mas o seu filhinho dormia serenamente na palma de sua mão. A mãe doou a si mesma em favor do filho. O apóstolo afirma que Deus deu provas dessa espécie de amor por nós quando entregou a si mesmo na pessoa do seu filho, que enviou em oferta por nós. Agora pare um pouquinho e pense: quem oferece alguma coisa, oferece algo, abre mão daquilo. Deus doou o seu filho para que nós pudéssemos receber esse amor. Deus não abriu mão de algo, mas de alguém. Não foi uma coisa qualquer, foi o seu filho unigênito. Esse alguém é seu filho Jesus, que sofreu humilhações, foi espancado, foi odiado, foi crucificado e morto. Uma cena terrível para Deus ver. E o mais terrível que nós podemos imaginar, nós não conseguimos, por mais que tentamos, nós não vamos conseguir imaginar quanta dor foi a de Deus em ver seu filho sendo crucificado. Mas quando nós rejeitamos esse amor e quando nós não levamos em consideração e vivemos de uma vida que desobedece a Deus, é como se estivéssemos pregando aqueles pregos nas mãos e nos pés de Jesus, cuspindo em seu rosto, fazendo pouco daquele sacrifício que ele fez por nós. E isso dói demais. Então nós devemos parar um pouquinho e pensar se realmente estamos valorizando esse amor. Porque não existe oferta de amor maior do que essa, de dar a sua vida pelos outros. Quem ama sempre entrega algo ou tudo de si mesmo. Qualquer outra oferta não representa verdadeiro amor. A maior revelação que um cristão ou uma comunidade cristã pode fazer de Deus é fazer fluir verdadeiro amor entre seus componentes e fazê-lo transbordar para fora. Muitos acham que verdadeiro amor é corrigir os defeitos de uma pessoa, mas na verdade o amor genuíno é perdoar os erros, renunciando do seu direito de cobrá-los, de apontar o dedo. Só Deus nos conhece inteiramente e sabe a causa real dos nossos defeitos. Então Ele mesmo assumiu o encargo deles para nos perdoar. Jesus jogou sobre si todas as nossas culpas. Tudo o que tínhamos feito de errado foi para cima de Jesus. Uma dor terrível no momento em que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Um momento de dor na vida de Jesus foi o afastamento do seu Pai. E eu falo para você, não vamos desprezar o Espírito Santo que Deus colocou em nós, que Ele nos deu, nos presenteou, porque no dia que nos separarmos dele, a destruição, a ruína é total. É uma dor que nós não podemos suportar. Devemos entender que, se estamos vivos e temos a alegria de estar aqui, é porque Deus permitiu e Ele está no controle de todas as coisas. Vamos aprender a divulgar esse amor para que as pessoas conheçam o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus através do seu Filho Jesus. Só Deus conhece inteiramente e sabe a causa real dos nossos defeitos. E através de Jesus,
pois Jesus recebeu toda a culpa que era nossa sobre si. E no perdão que flui o verdadeiro amor. Isso foi o que Deus fez conosco. Ele nos perdoou mesmo sendo desobedientes, sendo pecadores. Antes mesmo de eu pedir perdão, antes mesmo de eu nascer, Jesus morreu por mim, para que um dia eu conhecesse Ele, me arrependesse dos meus pecados e o aceitasse como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, ao enviar seu Filho unigênito para morrer por nós, Deus provou-nos seu amor, como está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nem você nem eu tínhamos nascido quando Jesus morreu por nós naquela cruz, para que hoje, nesse momento, você que está me ouvindo, você pudesse despertar no teu coração, na tua mente, e saber que alguém morreu por você, para que você tivesse vida eterna, para que teus pecados fossem perdoados e você tivesse uma nova chance de ir morar no céu com Deus. Nossas ações demonstram que tipo de amor flui entre nós e o nosso próximo. Como você tem transbordado esse amor? Como você é reconhecido como um verdadeiro cristão? Você é pela sua vestimenta? É pela Bíblia que você leva debaixo do seu braço? É pelo seu jeito de falar? Ou é pelas suas ações em que você faz, em como você age diante das pessoas ao seu redor, na sua igreja, onde você está? Há um corinho que é muito cantado, já foi muito cantado, né? Nas igrejas do grupo Vencedores por Cristo, que diz o seguinte: no Espírito unido, é pelo amor que é conhecido o verdadeiro cristão. Esse corinho já foi cantado muitas vezes nas igrejas e ele traz uma grande alegria quando diz: no Espírito unido somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Então não é pelo nosso modo de vestir. Claro que devemos nos vestir decentemente. Claro que devemos falar da melhor forma possível, ser mais amável possível no nosso se expressar. Mas deve ser o amor por Ele que devemos ser reconhecido que somos realmente servos de Jesus Cristo. Uma igreja que tem um amor transbordante, o indivíduo que carrega essa marca de Cristo na sua pessoa, ele é verdadeiramente conhecido por Deus como um servo do seu Filho Jesus Cristo. E pense bem que nós não conseguimos enganar Deus. Podemos até enganar as pessoas que estão ao nosso redor, como falamos aqui, pelo nosso vestir, pelo nosso falar. Mas nós não enganamos a Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo, Ele sabe das nossas intenções, Ele conhece o nosso coração. Então vamos nesse momento aprender com Jesus como devemos nos comportar e como devemos amar uns aos outros. Meu Senhor, meu Deus, eu sou grato mais uma vez por a oportunidade de estar aqui, falando do Teu Filho Jesus, falando desse amor tão grande que o Senhor nos trouxe através do Teu Filho Jesus. Nós não conhecíamos coisas como essa, mas hoje, através do sacrifício do Teu Filho naquela cruz, nós reconhecemos que somos pecadores e somos maus. E queremos aqui pedir que o Senhor nos abençoe, transformando o nosso ser. Nos ensine a amar como Teu Filho nos amou, nos dando a oportunidade de provar esse amor, nos dando a paciência, nos dando sabedoria de lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos, através de nós, esse amor fluir, transbordar, para que as pessoas venham te conhecer através de nós, devido ao nosso amor que temos em nós mesmos. Nos abençoe nesse tempo.
Nessa época tão difícil que foi para o teu filho Jesus, em que nós agora estamos lembrando e recordando desse momento, foi um momento difícil de dor e sofrimento. Que possamos refletir nesse momento, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando a entender o verdadeiro sentido do que é amar, do que é transbordar esse amor. Nós agradecemos mais uma vez pela vida, por esse dia, pela essa oportunidade de estar aqui. Ajuda-nos a valorizar, Senhor, a nossa vida, não nos apegamos com as coisas desse mundo que são passageiras, mas nos apegando ao amor, investindo no reino dos céus, porque é para lá que nós vamos. Eu te agradeço mais uma vez por tudo, em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor. Sentimento mais profundo.